Eu convido a você a ir lá em Isaías, 700 anos antes de Jesus, ele fala acerca dessa via. Quer ver? O que Isaías escreveu, aí passou 700 anos, vem Jesus contando essa parábola. Aleluia. Se vocês não der ouvido a essa palavra, está aqui nas redes sociais, está aqui nesse bairro, vocês vão perecer. Todo aquele que não quer dar crédito a essa palavra, abrir o coração para Jesus, vão perecer. E pior, não acredita, né? Acho que é a história de Carachinha. Quer ver? Isaías capítulo 5, o texto diz assim, ó: a parábola da viga e a sua aplicação. Vamos ver aqui, é a palavra de Deus. Isaías aqui vai falar aqui, ó. Olha o que ele diz, capítulo 5, Isaías 5, capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua via. O meu amado tem uma via no alteiro fértil. Olha lá. Eu vou explicar isso aqui não, vai dar explicação lá em Mateus 21, 33. Olha o que isso aí está falando. Ele falando sobre a via. E o cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Está falando da nação de Israel. Falando o que Deus fez com aquela nação. Tirou aquela nação do Egito, plantou eles na terra de Canaã, cuidou daquela nação, uma terra que manda leite e mel. Está falando de Israel. Não está falando de nós, a igreja. Não está falando de vocês, gentios da carne. Aleluia. É de Israel. Aqui vai mais, aqui, ó. Que mais se podia fazer? A minha via, que eu lhe não tenha feito. Aí Isaías escrevendo aqui, que o Senhor está mandando, está falando, o Senhor fazendo a pergunta: que mais que eu deveria fazer mais para a via? Deus deu tudo a eles. Deus deu você a vida. Aqui é outra coisa. Deus deu para nós esse sol. Deus deu para nós a saúde. Deus deu para nós a vida em Cristo Jesus. Aqui fazendo a pergunta, versículo 5 diz: agora pois vos farei saber o que eu hei de fazer a minha via. O que você acha que o Senhor fez com a terra de Israel? Com a nação de Israel? Com aquela nação? Cortou eles da promessa em Cristo Jesus. Fez eles estar dispersos entre as nações no ano 70, porque desobedeceu a Deus. Israel foi disperso entre as nações gentílicas, que somos nós, que é servido de sepultura. Você sabia que nós, as nações, servimos de sepultura para aquela nação de Israel? O Senhor diz: eu vos abrirei a vossa sepultura. E de onde Israel surgiu? 1948. Está voltando essa terra, vem da onde? Das nações. Das nações que é servido de sepultura. Aí o Senhor fala aqui, ó: agora pois vos farei saber o que eu hei de fazer a minha via. Tirarei a sua sede para que sirva de pasto. Derramarei a sua parede para que seja pisada. O que aconteceu no ano 70? O que aconteceu no ano 70? O imperador filho de Vespasiano destruiu a cidade e o templo. Israel foi disperso. E essa geração moderna, você não está nem aí não, meu irmão. Você não está se lixando para isso aqui não. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Por isso que quando nós os crentes fala para vocês que a igreja vai embora, vai ser arrebatada para o céu, nós vamos embora para o céu, para Deus acabar de tratar com essa nação que voltou para suas terras.
Em 1948, da resolução 181 da ONU. Aí aqui Isaías falando aqui, ó. E tornarei a deserto. Não será fundada, nem cavada, mas crescerão nela sarça e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrama chuva sobre ela. Porque agora você vai ver Isaías falando aqui quem é essa via. Quem dera se fosse o Brasil. Quem dera se essa via fosse a nação brasileira. Nós estamos cobertos de bênção agora, aleluia. Olha o que Isaías fala aqui, ó. Porque a via do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Pega o negócio. A via do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. É a nação de Israel. É a via. Deus tornou a plantar eles lá. Em 1948. Arrancou eles. Fez eles estar dispersos 2000 anos. Entre nós, gentios, pagão, idólatra, violento, pornográfico, tudo mais. É o que nós somos. As nações, é o que nós somos. Aí Israel está para sua terra uma vez. Israel está lá. Israel está lá. Nesse instante, dando dor de cabeça para aquelas nações antissemitas. Israel está lá, sendo bombardeado, dando dor de cabeça. Mas o Senhor disse: farei em Jerusalém uma taça, uma pedra pesada, uma taça que topear as nações. Está tudo todo. Está tudo tentando destruir Israel. Não consegue. Pode tirar o cavalo da chuva, vocês, nações que estão atacando Israel. Não consegue destruir aquela nação. Aleluia. Amém? E você, povo brasileiro, já está preparado para subir para o céu do arrebatamento? Povo brasileiro, já aceitou Jesus? Já entrou pela porta que é Jesus? Não? Ainda não? Então vai esperando para você ver. Vai esperando. Vai esperando. Aí, porque a via do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Por que a nação de Israel não foi obedecer a Deus quando foi plantado lá? Quando Moisés levou que pôr aquela terra, e da planície lá de Moab, ele fez a segunda lei chamada Deuteronômio, passou para eles. Eles entraram naquela terra. O Senhor expulsou 7 nações daquela terra para pôr aquele povo lá. Mas aquele povo foi caçar a idolatria, o paganismo das nações. E aí? E aí? Essa geração de hoje está perdida. Está nas redes sociais aí, ó. Esta geração de hoje está perdida. A não ser que se converta a Jesus, aceita Jesus, entra pela porta que é Jesus, nasce de novo. Caso contrário, vocês estão perdidos. Aleluia. Esta geração fria, geração gelada para colocar as coisas de Deus. Apagar caro, meu irmão. Você nas redes sociais aí, ó. Você nesse bairro aqui em Itaúna, vocês do mundo inteiro, vai pagar caro. Vai pagar caro. Jesus pagou, morreu na cruz. Jesus pagou, derramou o seu sangue, deu a sua vida a nosso favor. E você não quer saber nada dele. Você não quer entrar pela porta, não quer aceitar ele. Tá achando que é tua carochinha? O que eu estou lendo aqui? O que eu estou lendo? Jornal? Não! Não! O que eu estou lendo você pode ler. Aqui, ó. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fique como únicos
moradores no meio da terra. Quem é que manda? Quem é que manda? Mas se tiver bastante dinheiro, se eu tiver bastante grana, eu mando um pedaço. Manda mesmo. Tira seu dinheiro, tira seu cacau, tira sua fortuna, tira sua riqueza, para você ver se você manda alguma coisa. Para ver se manda alguma coisa. É bonito nas redes sociais, é bonito o pedaço por causa dos lobos guará, é onça, é surubim do seu posto, do nosso posto. Tira a nossa grana. Deixa Deus fazer comigo, com você, como que fez com Jó, para você ver. Deixa Deus permitir o diabo tirar tudo da sua vida, para ver se você vai servir a Deus, para ver se vai ser. A mulher de Jó até desviou. Ei, Jó, nós era ricos, magnata, agora você tá nesse estado, tá podre, ó. Cheio de pareba. Abandona esse Deus e morre. Eu era mulher bonita, linda, aqui no Oriente. Eu era mais rica, esposa do magnata Jó. Agora seu estado, homem. Abandona Deus, suicida, morre. Aquele homem olhou para aquela mulher e disse: como loucas falas tu, como uma doida falas tu. Você só quer dinheiro, ostentação. Você é uma louca. Jó falou para a mulher dele: você é uma louca. Quer saber que isso é ostentação? Quer pegar o negócio? Abandonar Deus? Você é uma louca. Você é uma louca, mulher. Perecer. Aí vai. Então tá, Isaías falou sobre essa parábola. Presta atenção você nas redes sociais e aqui nesse bairro. Aquela via é a terra de Israel. Agora eu convido a vocês aí 700 anos para frente, lá em Mateus capítulo 21 e o versículo 33, você vai ver Jesus contando essa parábola. Amém? Aleluia. Jesus pegou a passagem de 700 anos antes dele, lá em Isaías 5. Ele começou a contar essa parábola, amém? Para os saduceus, para os doutores da lei e os seus discípulos lá presentes e o resto da multidão. Tá vendo aí, meu irmão? Tá vendo aí? Então vamos lá? Preparou sua Bíblia? Amém? Aguçou seu ouvido? Amém? Então vamos lá. A parábola dos lavradores maus. Vou adiantar para você aqui. Os lavradores eram os líderes religiosos, os saduceus, os doutores da lei, aqueles que ensinam, a religião para o povo, né, irmão? É aqueles que estão lá na frente. Esse é meu cargo de ser ministro. Eu sou ministro da palavra. Que palavra? Da palavra de Deus. Palavra de Deus. Você é ministro de Jezabel. Você é ministro da religião da Jezabel. Ministro de Deus foi João Batista, apóstolo Paulo, Pedro, Tiago e João. Esse foi ministro de Deus. Esse aí foi ministro de Deus. Vai falar: eu sou ministro, o ministro do Senhor. Que Senhor? Que Senhor? Vamos lá. Aí Jesus começou. Ouvi ainda outra parábola. Jesus é que está falando, e está escutando, tá vendo? Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família. Vou adiantar aqui, Deus. Amém? Vou adiantar, Deus. Esse homem aqui que Jesus está falando é Deus. Amém? É um bom pai. Amém? É que eu e você fala: Deus é um bom pai. Deus é um bom pai. Mas deixa eu falar com você: o que é que o pai faz com o filho desobediente? Hoje não. Hoje está difícil, né, irmão? Hoje o filho está desobediente se o pai for encarar o filho. Se o pai for encarar o filho, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se o pai for corrigir o filho, ele chama a polícia e o pai vai preso. Se o pai for corrigir o filho, um marmanjão de 17 anos para baixo, que é de menor, amém? Não pode nem mandar trabalhar, não é mesmo? Não pode nem mandar trabalhar. Você sabia? Você que tem aí 17 anos e 11 meses e 29 dias. Se o seu pai mandar você trabalhar, você pode chamar a justiça para ele. Se você não fazer 18 anos amanhã,
Se o seu pai mandar você trabalhar antes de meia-noite, você pode chamar a justiça para ele. Porque não pode deixar de menor trabalhar. De menor nesse país não trabalha. O de menor de 17 anos até os 18 anos, até meia-noite, se mandar de trabalhar, tu vai preso, meu irmão. Mas ainda se você sair, né? Você sair para Portugal, daqui a pouco eu volto, vai trabalhar e chega. Nós somos identificados. Pois é. Tá entendendo? É essa a situação do país. Agora, você sabe por que o de menor, né? O rapaz de menor, a moça de menor, menor dos 18 anos, sabe por que ele não pode trabalhar? Sabe por que a lei? Tem que estudar. Então, faz um apelo para os nossos governantes. Passa as escolas para as pracinhas. Passa os colégios para as pracinhas. Aleluia. Eu mudei a rota aqui, né, irmão, né? Vai para as redes sociais. Aleluia. Amém? Aleluia. Eu tô falando isso aí que eu fui vítima, sabe? Tá legal? Então eu sei do que eu tô falando. Aleluia. Aleluia. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, Israel. Plantou uma vinha, povo de Israel, na sua terra, Canaã. Amém? Glória a Deus. E circundou-a de um lavado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a os lavradores, e ausentou-se para longe. Tá vendo aqui? Arrendou os lavradores. O Senhor deixou aquela nação ser instruída pelos sacerdotes, os saduceus, os doutores da lei, os religiosos, os que estavam de frente, em cima do púlpito, atrás do altar, ministrando essa palavra, ou seja, a palavra de Deus. É esse? É o que Jesus está falando aqui. E esse homem ausentou. Não é dizer que Deus abandonou Israel, não. Deus, o Senhor, deixou para aqueles líderes cuidar daquela nação, ensinar aquela nação o caminho do Senhor. Paulo, quando estava terminando seu ministério, ele disse: escuta aqui, eu nunca vos deixei de falar sequer uma palavra de Deus, amigo. Todas elas eu falei, fui fiel, aleluia, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora é guardar a coroa que me espera. Aleluia! Fez o que fez e eu vou descansar. Aleluia. Tá vendo aqui? O povo que é incrédulo, gente. Tem muita gente nesse bairro aqui que vive incredulidade, da apostasia. Aqui em Itaúna tem gente que é incrédulo. Tem mais incrédulo do que aqueles que creem em Deus e não assume, rapaz. Vocês vão perecer. Tá nas redes sociais. Esta Itaúna vai perecer. Pergunto por quê? A resposta era na ponta da língua. Por rejeitar a Jesus, por não aceitar a Jesus, por não crer nessa palavra, a igreja está indo embora, os crentes vão ser arrebatados e você vai ficar para trás. Para trás. Tribulação. Vai ser triste. Aqui que Deus falando aqui, ó. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos, os profetas. Amém? Enviou os seus servos, os profetas. Deus mandou os profetas lá na terra de Israel, levantou eles para ver como é que está a situação daquele povo. Se Deus levantar profeta aqui no Brasil, como é que está a nossa vida? Aleluia, irmão. Se Deus levantar profeta aqui no Brasil, para ver como é que está a nossa situação espiritual, se for na minha cara, eu vou desligar a televisão, desbater fora, WhatsApp, largar tudo, bater o joelho no chão e fingir que, oh Deus, eu te amo, Deus é o meu pai, o Senhor é meu pai, mas Ele conhece nosso coração, não adianta disfarçar, aleluia. A mulher de Jeroboão foi lá consultar o profeta para ver se o filho dela ia melhorar. O profeta já estava certo, ela disfarçou, ela chegou com o sapatinho salto alto, pisando os ovos nas costas do profeta. Ele não vai saber quem eu. Ele sem enxergar. Eita, mulher de Jeroboão! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Glória a Jesus! Aleluia! Se Deus mandar profeta aqui no Brasil, meu Deus, não manda não, Jesus.
Vambora, deixa nós converter primeiro. Olha o que Jesus falando aqui, ó. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, aos sacerdotes. Os servos aqui é os profetas, amém? E os lavradores aqui é os sacerdotes, é os líderes religiosos. O que você aprende com o seu líder? Você tem um líder eclesiástico, você tem um líder religioso, ele te ensina o caminho do Senhor. Aleluia! Ensina mesmo? Que coisa linda, rapaz. Olha aí. Para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos dos profetas, os líderes religiosos, os profetas foi lá para ver como é que está a situação espiritual do povo. Chegou perto dos religiosos, dos líderes, dos saduceus, espírito doutor da lei. Como é que está a situação espiritual do povo? Como é que o povo lá vai andando nos caminhos do Senhor? Como é que lá vai? Como é que lá vai? Estava tudo desviado dos caminhos do Senhor. Assim muitas pessoas religiosas. Eu tenho religião, eu sou religioso, mas está desviado do caminho do Senhor. Boca pra fora todo mundo fala, né, pastor? Boca pra fora todo mundo fala. Aí, ó. E os lavradores, apoderando-se dos servos, foram, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Tá vendo aí? Os lavradores feriam os servos. Os servos, aqueles lavradores, os líderes religiosos, feriam os profetas. Mataram os profetas, expulsaram o outro. Por isso que Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes quiseram juntar teus filhos como a galinha ajuda os peitinhos, mas tu rejeitaste o teu Deus, sabe? E o que aconteceu quando Jesus morreu? 37 anos depois, Jerusalém foi destruída, o templo veio abaixo, conforme Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, de não ser derribada, outra geração incrédula, gelada. Jesus está voltando. Esse país, Brasil, vai perecer. Esse bairro, Morada Nova, vai perecer. Itaúna vai perecer. Itaúna vai perecer. Não aceitar Jesus, se não cometesse a Jesus. Aleluia, aleluia, amém, glória a Deus. Aqui ó, e por último, enviou-lhe o seu filho. Jesus contou essa palavra, dizendo que eles mataram os servos, amém, aqueles lavradores, se julgava todos de Israel. Israel é do Senhor, meu irmão. Assim também a igreja é do Senhor, amém? A igreja do Senhor, né? Tem um hino assim, ó: a igreja do Senhor não tem CGC, bandeira e por aí vai. Aqui diz assim, né? Aí, ó: e por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Como é que é? Jesus contou essa parábola para os saduceus, para o doutor da lei, que o pai de família, o dono da vinha, mandou o seu filho. O que Jesus está falando? Jesus está falando dele. O filho aqui é Jesus. O filho aqui é Jesus. Eles haviam matado os profetas para ficar com a vinha, para ficar na frente da religião. Eu sou o líder eclesiástico dessas pessoas. Eu tenho o direito de pregar e ensinar para as pessoas. Jesus falou que o pai de família mandou o seu filho. E o pai de família achou que eles iam respeitar o filho, o herdeiro. O herdeiro é Jesus. O herdeiro de Israel é Jesus. O herdeiro de Itaúna é Jesus. O herdeiro do planeta Terra é Jesus. O herdeiro do universo é Jesus. Tudo foi criado para Ele, por Ele e para Ele. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Jeová, criou tudo na pessoa de Jesus. Foi criado para Jesus. Tudo aqui é de Jesus. O seu carro é de Jesus. A sua saúde é de Jesus. O seu corpo é de Jesus. O seu dinheiro é de Jesus. É tudo de Jesus. Eu e você não tem nada. Eu e você não tem nada. Jó disse: tu saindo, vem tu da minha mãe, tu voltarei para lá. E a mulher dele, voltada para a ostentação, vaidosa, com a mulher de Ló. Aleluia. Aleluia. Aí, e por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito
a meu filho. Mas, aí Jesus disse, mas os lavradores, os líderes religiosos, amém? Os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, fizeram ali a panelinha, já fecharam a porta do templo, já fecharam a porta da reunião deles, para fazer um complô, para matar Jesus. Aqui ó, tá vendo? E por último, enviou-lhe seu filho, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, é o herdeiro. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Esse aí, ó, esse aí, ó, é o herdeiro. Esse Nazareno veio aqui, nós já matou os profetas, nós não quisemos os profetas chegar, porque os profetas de Deus, eles já chegaram mandando ver. Ouça Israel, aleluia. O Senhor Jeová, ouça Israel. Aí eles não gostaram. Tem líder religioso, tem líder eclesiástico que não gosta que prega essa palavra não. Porque a palavra de Deus diz que a primeira correção vem em cima do altar, vem em cima do púlpito. Aí eles detesta, cambada de fariseu, ou seja, saduceu, doutor da lei. Cambada, doutor da lei. Aleluia. Aí você vê cá, entendeu? Jesus contando, falando de si mesmo. Aí ó, esse é o herdeiro. Vinde, batemos-lo. E apredejamos-nos da sua herança. Apoderamos da sua herança. Vamos matar ele. Vou apoderar da herança desse Jesus. Israel. Tapando cara com Israel lá no Irã. Essas nações antissemitas, tapando cara com Israel. Mas Israel é menino dos olhos do Senhor. Aqui está aqui, ó. Apoderamos da sua herança. Matar Jesus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, sai para fora. Diz que os fariseus estavam lá. Não havia saduceu, não tinha doutor da lei, mas os fariseus estavam lá, consolando Maria e Marta. Aí viu Jesus falar: Lázaro, sai para fora. Eles correu lá, chegou lá na praça, contou os fariseus. Jesus ressuscitou Lázaro, aleluia. E os fariseus foram falar com os saduceus. Jesus ressuscitou Lázaro. Vocês ensinam que não tem ressurreição, mas Lázaro está ressurreto, aleluia. Sabe o que eles fizeram? Fecharam a porta do templo, mandou os fariseus sair e resolveram matar Jesus. O que nós vamos fazer? Se esse negócio continuar, se essa pregação continuar desse jeito, o povo vai dar ouvido a esse homem, aleluia. Aí cansei de matar Jesus e Lázaro também. Tá vendo o sistema religioso? Tá vendo? Aí, com todo respeito, eu até concordo com muitos pastores que falam que nós não podemos ficar desigrejados, afastados. Tem muitos irmãos que estão deixando as suas congregações. Aí Deus fala não deixar a vossa congregação. Mas como é que está a igreja? Tá perigoso eu falar isso. Parece que eu estou sendo contra, pastor. Mas presta atenção, tá nas redes sociais. Mas vocês também já pulou como é que está em cima do púlpito das igrejas? Aí só quer descer a lei do irmão que está desviado. Eu também já falei, volta para Jesus. Mas volta para o pacto do Senhor Jeová. Volta para Jesus. O irmão vai voltar, topa lá em cima do púlpito, o mesmo louco que Paulo diz que ia fazer comércio de voz. Como é que você quer que ele fica lá dentro da igreja? Estou mandando sair não, estou fomentando sair não, meu irmão. Tá legal? Davi se tornou rei lá nas montanhas, dos buracos lá. Davi foi rejeitado, foi lá para os buracos, lá assassino, amutinador. Ele juntou a turma lá e tudo foi é nosso rei. Aleluia. Tá legal? Aleluia. Terminar aqui? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, batemos-lo e apedrejamos-nos e apoderemos-nos da sua herança. E lançaram a mão dele, mataram Jesus. E lançaram a mão dele, solta Barrabás, crucifica Jesus. E lançaram
mão dele, solta Barrabás e crucifica Jesus. Aleluia. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da via e o mataram. Solta Barrabás, crucifica Jesus. A quem quereis que eu vos solte? Jesus, o vosso rei, ou Barrabás? Nosso rei é César. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Aleluia. Meu Deus do céu, Jesus da glória. Só os cristãos fazem sem fazer exceção. Só os cristãos evangélicos que reconhecem esse erro e aceitou Jesus, entrou pela porta. Nos perdoa, Jesus. Os nossos pecados levou o Senhor na cruz, mas graças a Deus, o Senhor suportou, Isaías 53, o Senhor suportou, aleluia. Aí. Quando, pois, diz Jesus, vier o Senhor da via, quem fará aqueles lavradores? Aí eles deu a própria sentença deles. Os próprios fariseus, doutor da lei, já fez a sentença deles. Olha o que eles disseram aqui, ó. Respondendo para Jesus assim, ó. Dizem-lhe eles: dará afronta à morte a esses maus e arredará a via a outros lavradores que a seu tempo lhe dê o fruto. Meu Deus do céu. Eles próprios cavou a cova deles. Eles próprios admitiram que eles deveriam sofrer aquela afronta. Aleluia. Olha aí pra você ver. Yeah. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça no ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos vossos olhos. Essa pedra é Jesus. Ele é a pedra do ângulo. Aleluia, glória a Deus. Tá vendo a reportagem, documentário que o ângulo aqui, até as pedras, até as portas assim, ó, vai fechando com as pedras. Aí tem a pedra do meio ali, ó. Aquela pedra se sentava de um lado e do outro. A pedra do ângulo. Aleluia. Portanto, diz Jesus, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. O Senhor falando para eles: vai ser tirado o reino de vocês e vai dar uma nação que dê os seus frutos. Está ficando tarde, não vai dar leite para explicar isso aqui. Mas o versículo 44, nós vamos tomar uns 2 minutinhos aqui, irmão. Esse versículo 44, vocês que estão me ouvindo aqui nesse bairro, e você aqui nas redes sociais, você onde estiver me ouvindo, presta atenção, o versículo 44, Jesus diz assim, ó: e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Você entendeu essas duas afirmativas? Isso quer dizer que Jesus, ele é a pedra de tropeço para Israel. Quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. Rejeitaram Jesus, no ano 70, eles foram despedaçados entre as nações. Tropeçou na pedra, tropeço que é Jesus. Jesus, para Israel, é a pedra de tropeço. Amém? Aprendeu? Glória a Deus. E ele diz: e sobre quem ela, esse pronome ela é a pedra, e sobre quem ela cair, será reduzida a pó. Está em aberto. Daniel 2:34. A pedra que viste na boca do Nabucodonosor, que atingiu a estátua nos pés. Essa pedra é Jesus. Está em aberto. Ele vai descer. Apocalipse 19:11. Apocalipse 19:11. Ele vai descer. Jesus para Israel, termina, é a pedra do peixe. Para vocês, nações gentílicas, Jesus é a pedra que esmaga aquela estátua, atingiu os seus pés. E para a igreja, e para nós os crentes, Jesus é a pedra fundamental, a rocha. Amém, irmão? Jesus é a rocha inabalável. Amém? Glória a Deus. Para os evangélicos, Jesus é a rocha. Firmou meus pés na rocha. Jesus, para os evangélicos, ele é a rocha. Jesus, para Israel, é a pedra do peixe. E
Jesus para as nações gentis. É a pedra que atinge a estátua dos pés. Amém. Quero agradecer, vamos finalizar esse vídeo. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. E amém.